libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, Ele a todos. Glória a Deus, aleluia. Pode parar a música, irmã, também. Glória a Deus, a equipe hoje está extasiada aqui. Tá na unção. Você viu, irmão? Que benção. Tá ungido, tá ungido. Que haja luz, esqueceram de colocar a luz, esqueceram de parar a música. Glória a Deus por isso. É Deus no controle. São 66 anos de OBPC, Brasil Glória para a Deus. Cristo. 66 Deus colocou no anos. coração de um homem e ele trouxe esse ministério que está há 66 anos aí desbravando o mundo, né? Não é só o Brasil. O nome do ministério é o Brasil para Cristo, mas temos Paraguai para Cristo, Itália para Cristo e todos os lugares da terra é para Cristo, Glória em a nome Deus. de Jesus. A paz do Senhor, Misael. A paz do seu irmão, Ricardo. Amém? Tá bem? Amém. Tá Tudo na bem, benção? graças a Deus, tá bem. Glória a Deus. Teve uns contratempos aí, mas agora nós seguimos firme aí com Jesus Cristo Sim, na mão da gente. Amém? Pode falar. Glória a Deus. 66 anos que o fundador e missionário Manuel de Melo fez uma grande obra e dentro disso eu escolhi esse tema. Um homem com Deus pode fazer a diferença. Pode. Pode, não pode? Pode. Faz muita diferença. Um homem usado por Deus faz mudança. A gente pega na vida de José, né? Amém. Deus estava com José, Deus não estava com todo o Egito. E através da vida de um homem, toda a terra não morreu de fome. Glória a Deus. Moisés levou aquele povo para atravessar, né? E aí a Exatamente. gente pega aí várias pessoas que fizeram a diferença. Não adianta estar numa multidão, tá? Tem que estar com Jesus no barco. Pode Glória a vir o Deus. vento, a tempestade, como eu coloquei hoje no meu status, mas se Jesus estiver no barco, ele acalma. E se também tiver aqui com a tempestade, você também passa a tempestade com Jesus. Paz. Tem sido assim algo tremendo. Mas vamos dar início à live, vamos estar orando neste momento. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor, graças te damos por mais uma sexta-feira. Em nome de Jesus. Primeira sexta-feira do mês de março, Senhor. Obrigado, Senhor. Já estamos no terceiro mês, ó Pai. Já estamos, Senhor, diante de Ti todos esses dias, ó Pai. Hoje é dia 4 de março de 2022. Esse dia nunca mais vai voltar, ó Pai. E a alegria que eu sinto, ó Pai, sabe qual é, Senhor? É porque eu estou diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença, ó Pai. Meus olhos eram para estar cheios de lágrimas, Senhor. Era para mim estar todo arrebentado e destruído, ó Pai. Mas o Senhor me traz ânimo, o Senhor me traz alegria, o Senhor me traz vigor. Falar da Tua palavra, Senhor, cura a minha alma, Senhor. Falar de Ti, Senhor, me traz renovo, ó Pai. E assim eu quero compartilhar e dividir nesta noite, Senhor, com todos que estão aqui, ó Pai. Como missionário, ó Pai, fez uma obra, ele era apenas um homem, ó Pai. E agora nós temos milhares de pessoas, Senhor, falando em Teu nome, ó Pai. Porque aquele homem pregou a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, nós queremos também, Senhor, pregar a Tua palavra, Senhor. Fazer pelo menos um pouquinho, Senhor, para Ti, Senhor. Para que Teu nome seja glorificado. Para que haja paz onde que há guerra, Senhor. Nós vemos agora, Pai,
e a tua palavra está se cumprindo, porque os dias, Senhor, estão se findando, a tua vinda já está mais próxima, Senhor, e a guerra. Mas, Senhor, nós queremos viver na tua paz, Senhor. Nós queremos viver na tua paz, em nome de Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Fala algo agora, deixa Deus te usar, querido. Deixa eu usar? Não. Ô, Letícia, a paz do Senhor, filha. Bem baixinho, filha, bem baixinho. Que eu quero ouvir a voz do Misael. Glória a Deus. Varão de guerra. Varão, né? Agradeço estar aqui hoje compartilhando uma mensagem com os irmãos. É o bate-papo, né? É um bate-papo isso, nós vamos hoje, estar conversando. né? Falando com Deus. Não é a primeira vez que eu estou nessa posição aqui. Agradeço de novo. Terceira, né, irmão? É isso aí. Mas não é porque eu tô a terceira vez aqui, mas já tive algumas vezes ali com o pessoal. Glória a nossos Deus. amados ali. Estou no fundo trabalhando para que o reino de Deus cresça e expanda. O nome do Senhor seja glorificado. Glorificado Toda a todos honra os e dias. toda a glória é do Senhor. Né? E tô feliz. Glória a Deus. Tô feliz. E senhor, o que o irmão gostaria de estar conversando? Olha só, mas calma aí, ó. Pode A falar. irmã Luana está conosco. Já. Pera aí, amado, pera aí que Calma. o Wi-Fi hoje tá desconectando toda hora. Mas eu vi que já tem no mínimo 14 pessoas para a glória de Deus. Tenho certeza que são pessoas que amam ouvir a palavra ou estão sedentos da palavra. Não tem outra situação. Ou eu amo ouvir a palavra de Deus, falar de Deus, ou eu estou sedento e precisando de uma palavra de bênção. E eu tenho certeza que tem uma palavra de bênção na sua vida hoje. Porque a Bíblia, ela nos ensina a ser abençoado até em momentos de guerra, em meio de dificuldade. Sim. Olha só, está a irmã Luana, Márcia Andrade, o pastor Danilo da Nova Aliança aqui de Biritiba Mirim, amigão nosso, homem que tem a minha admiração e meu respeito, pregador da palavra de Deus. O nosso irmão João Bernardino, que tá, acho que pro Paraná, eu sei lá, ele tá desbravando as matas aí. E tá Glória a desbravando Deus. mesmo, porque ele corta as madeiras lá e evangeliza. Ele falou que foi pra um lugar tão abençoado, tem tanto irmão, tem tanto pessoas abençoadas falando de Deus, que ele tá se sentindo como se estivesse em casa. Glória a Deus. Porque Isso é ele bênção. gosta, né, de estar no meio do povo de Deus, nós não temos dúvida. Sim. Tá também, ó, a irmã Dalva conosco, o Alex, Marlúcia, a irmã Gilmar, a irmã de oração também. E ore por O nós. né? Alex e a irmã é lá do Japão, a Adriana é lá do Japão. Adriano do Japão? É O do evangelho Japão, tá glória a chegando Deus, lá já no tá Japão? chegando lá. Glória Aqui a é Deus. 10 horas. Ah, tá, mas também é tudo isso aí. Tá mandando a paz, varão. Manda a paz aí pros amados. Tá bom, Deus abençoe. Glória a Deus. Não pedir pros irmãos amados que estão assistindo compartilhar no Facebook, né? Isso. Quando eles forem compartilhar, tem a opção de compartilhar no WhatsApp. Eu não sei quantas pessoas vocês têm, mas se vocês compartilhar com os membros da família, nos grupos ou no status, vai abençoar grandemente e vocês vão estar contribuindo com a obra de Deus. Parece pouca coisa, mas como a gente falou, uma pessoa aceitar faz muita Olha diferença. só, daqui hoje saiu uma semente, que é a primeira imagem que você assistiu. Agora, dessa semente você pode multiplicar ela. Então faça isso. Nós não somos youtuber, tá? Nós somos mensageiros da palavra de Deus, Aleluia. pela misericórdia Glória a Deus, dele. glória a Deus. Nós pregamos a palavra, nós falamos do amor de Cristo e do poder do nome de Jesus. O poder do nome de Jesus ele pode curar, salvar, restaurar. Eu não sei qual é a sua dificuldade. O que eu posso te dizer é que em nome de Jesus o impossível pode acontecer. Necessita de uma coisa. Que coisa que é? Primeira coisa, para um milagre. Comunhão. Eu acredito Comunhão, em oração, a fé. Tem que ter fé, tem que crer. Se você não crê nas escrituras sagradas, ainda há tempo. Presta atenção na ministração da palavra. Nós temos também culto online. O culto online é às quinta-feira, às 19h30. É culto de intimidade com Deus. Nós temos culto aos domingos também, às 16h30. É um pouquinho mais cedo, às 16h30. Culto da família, culto de comunhão. Por que a comunhão é importante? Comunhão é sinônimo de fortalecimento. Sabe por que nós estávamos conversando aqui num grupo de pessoas? Quantos nós estamos aqui nesta noite? Eu não contei. Alguém conta para mim? Rápido. 4, 6, 8, 10, 11. 11.
Entre meio de 11, alguns estão tristes, alguns estão fracos, mas tem outros que estão cheios da presença de Deus. E um ajuda o outro, contando um testemunho, fortalecendo, trazendo uma palavra, que nem nós compartilhamos aqui, porque você pode até achar que a live começa agora. Não, a live começou muito antes, muito antes. Há um período de comunhão, porque para levar a comunhão você tem que ter comunhão. Então nós praticamos a comunhão antes de começar esta live. Nós oramos e consagramos ao Senhor tudo que vai acontecer. Se eu falar que tudo que vai falar, não, porque nada aqui tem um script, tá? O único script que a gente tem é esse aqui, ó. Glória a Deus. Entre as escrituras, Deus vai tocando no coração Sempre será seguido. do homem do Senhor e ele vai abrindo as escrituras. O Misael tem uma CPU melhor que a minha, ele nem precisa abrir. Ele já vai aqui no Wi-Fi, já conecta e já vai falando. Mas glória a Deus por isso. Eu ainda vou folheando. Eu sou um cara mais antigo. Você me coloca na contra a parede. Daqui a pouco eu encontro alguém na rua e fala assim: me fala o versículo tal. Eu falei, irmão, calma. João 3,16, que até a Mini Brack sabe. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. É lindo esse versículo. É uma benção. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, o irmão João Bernardino está na cidade de Figueira, Paraná. Então, Deus abençoe, irmão. deixa que a figueira floresça aí, viu, irmão? A irmã Nazarezinha, lá de Manaus. Glória a Deus, irmã Nazarezinha. Tá em toda a rede social o BPC. Tá lá em Judiapeba. Porque a gente também acompanha o pastor Márcio, os amados de lá. O irmão Vicente, a Daniele. Eita Deus, Deus tá aumentando, tá aumentando. Amém? 18 pessoas para a glória de Deus. Aleluia. Que vão multiplicar esta palavra nesta noite. Compartilhe, irmãos, compartilhe. Agora, para nós começarmos, vamos colocar um louvor e eu vou pedir para você orar e pedir para que Deus deixe o seu coração sensível, que você esteja sensível ao que o Espírito Santo vai falar nesta noite. Amém. Aos poucos estou desapegando de mim e me apegando a ti. Aos poucos estou abandonando meu eu para te seguir e te ter bem aqui. Aos poucos estou desapegando de mim e me apegando a ti. Aos poucos estou abandonando meu eu para te seguir e te ter bem aqui. E se você estiver, tenho como ganho as perdas. Você me completa e não deixa nenhum vão. Se você estiver, tenho como ganho as perdas. Você me completa e não deixa nenhum vão. E a cada passo que eu dou em direção à sua cruz, pedaços de mim vão ficando para trás e partes de ti vão me preenchendo. E quanto mais eu me aproximo de você, Jesus, mais partes de ti vêm compor quem eu sou. Mas é Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Como nós falamos, o nosso tema hoje é: um homem com Deus pode fazer a diferença. Me fala um homem de Deus que fez a diferença. Ó, é do Velho Testamento? Fica à vontade, Pode ser. pode falar do velho e do novo para complementar. Como assim? Do Velho Testamento, o homem que me chama muita atenção é José.
José, ele ganhou um destaque muito especial no livro de Gênesis. Se você pegar lá, se eu não me engano, do capítulo 37 para frente, é só a história de José. Então, assim, foi um homem mais citado no livro de Gênesis, foi ele. Ele tem uma postura que me travou no coração, que é no capítulo 39, verso 9. Quando a mulher de Potifar chama ele para se deitar com ela, né, porque seu marido não estava em casa, ninguém estava na casa, ele podia fazer algo escondido e ninguém poderia ver. Mas ele responde: como posso eu cometer tamanho pecado contra Deus? Aquilo me provocou um impacto muito grande, porque se o homem não vê, José sabia que Deus estava vendo. José, ele conhecia o Deus da qual ele servia. Ele conhecia o Deus dos seus pais. Né? Diferente de Jacó, que uns tempos atrás, o pai de José, quando ele foge do seu irmão Esaú, ele ora pelo Deus do pai dele. Não era o Deus dele ainda. Ele não teve um encontro com o Senhor. Só que depois ele teve esse encontro e até o seu nome mudou. É isso que as pessoas têm que entender, né? Todos necessitam de um encontro para que se firme aos pés do Senhor. Não adianta, o pai pode orar pelo filho, o pai pode buscar pelo filho, o pai pode levar para a igreja, pode ensinar a palavra, mas ele tem que ter um encontro, porque chegará um tempo que o filho vai poder tomar uma decisão sozinho. E aí a escolha, aqueles que já tiveram um encontro com Deus, eu não creio que consiga se afastar. Se abalar sim, se entristecer, não por Deus, mas pelo homem, e em alguma situação nós, por um momento de fraqueza, sim. Mas quem teve encontro com Deus é mudado, é transformado. E tem que ser mudado, tem que ser transformado. As pessoas precisam ter uma transformação. E a vida dele, de José, é algo que mexeu muito com a minha vida. Ele entendeu que todo o sofrimento e toda a luta que ele passou foi por um propósito do Senhor. Glória a Quando Deus. os irmãos dele perguntam, quando o pai de José morre, os irmãos dele ficam com medo de ser repreendido pelo seu irmão severamente, eles vão lá com uma desculpa esfarrapada, falando: nosso pai antes de morrer pediu para que você nos perdoasse. Né? E José ficou entristecido porque eu acho que ele falou assim: poxa, meus irmãos ainda estão com esse tipo de pensamento, será que meus irmãos não entenderam toda a obra do Senhor, todo o desenrolar do Senhor? Aí eles falam assim: o mal que vocês quiseram me causar, Deus transformou em coisa boa. Sabe o que eu consigo, na meditação da palavra e pelo que eu tenho vivido por esse pequeno percurso que eu passo, que luta e prova vai ter, mas cada vez que nós entramos numa luta maior é a presença de Deus. Maior é a presença de Deus. Maior é a presença de Deus. Eu tenho assim visto o cuidado do Senhor, tenho chorado, tenho me entristecido com algumas coisas, mas aí o Senhor vem e nos consola. Ele traz uma paz que o homem não vai conseguir nunca atingir se não vier de Deus. Exatamente. Você consegue entender o que eu estou falando, perfeitamente, né? Você compreende? Vai vir pessoa que vai te abraçar: calma, vai dar tudo certo. Ah, não, isso aí é tranquilo. Não. Isso aí é o que o homem consegue falar. Agora Deus fala: não, eu estou no controle. Glória a Deus. Eu cuido de ti. Só precisa de um detalhe: o bom filho tem que ser obediente à palavra de Deus. Exatamente. E tem hora que para receber uma bênção, nós vamos ter que mudar ou o estilo de vida ou o pensamento. Mas quando nós, essa dor de mudar de estilo de vida ou de pensamento, às vezes é dolorido, que toda mudança gera dor e toda mudança gera dor, mas gera crescimento. E hoje eu coloco o crescimento de outra forma, gera mais intimidade com Deus. Sim. Pode ver, esses cabas aí, eu vou falar os cabas. Esses cabas aí, valentes aí, que fizeram a diferença, sofreram. Vamos aí, Jó. Pega Jó. Puxado na vida de Jó. O que Deus falou que Jó era? Jó era íntegro. A Bíblia, a palavra integridade significa sem falta, ele incompleto, né? Sem reserva. Sem reserva. Deus falou, acabou. É sem reserva. Ah, Deus, mas aí é reserva, querido. Aí não é inteiro, aí tá em cima do muro. Em cima do muro, o inimigo rouba. O inimigo rouba. Agora, se você tá íntegro, do lado de Deus, o inimigo tem que bater em retirada. O inimigo tem que bater em retirada, porque a luz não se dá com as trevas. Então, as trevas tentam se aproximar quando vê a luz, o brilho do Espírito Santo, a presença de Deus na sua vida, a sua integridade com Deus, pode até tentar, mas é para perder. Verdade, irmão, verdade. É isso mesmo.
E do Novo Testamento, tem um homem que me chama a atenção, ele não era um apóstolo. O Cristo nos chama a atenção sempre, o foco sempre vai ser Cristo do Velho ao Novo Testamento, mas tem um homem comum que me chama a atenção. Foi o cego de nascença que foi curado. Eu acho muito bonita a história do cego, porque quando ele foi curado, os fariseus, aquele grupo religioso, aquela falsa religiosidade, começa a questionar se ele de fato era uma pessoa cega mesmo, e tanto é que pede para chamar os pais. Os pais, com medo de perder a sua posição dentro da sociedade, porque a sociedade judaica ela era praticamente movida pela religião, falaram, ele é maior de idade, que ele pergunte mesmo. Aí ele fala assim, aquele homem realmente fez em você, porque um homem que se fosse de Deus não poderia fazer isso, curando, se eu não me engano, num sábado. Tá? Os irmãos podem me corrigir se estiver errado. E aquele homem ele começa a falar, se ele é de Deus ou não é de Deus, eu não sei. Mas nunca na história ouviu-se falar de um homem que tenha abrido os olhos de alguém que nasceu cego, né? E as coisas que ele fez, né? Ele é do Senhor, prova do Senhor. E ele começa a falar com aquele grupo religioso, e aquele grupo religioso começa a se morder, irmão. E se levanta e fala assim, tu foi concebido e nasceu em pecado, foi criado em pecado e quer nos ensinar, né? Eles desmereceram o tratamento daquele homem, mas aquele homem ele se manteve. Aquele homem não mudou sua conduta depois do toque que ele teve com o Senhor. Porque aquele que era cego espiritualmente, os olhos dele foram abertos, né? Tanto é que depois um fariseu pergunta, será que nós somos cegos? Ele fala, não, se vocês fossem cegos vocês poderiam ver, mas porque dizem que vê não pode ver nada. Aquele homem, a palavra, o confronto que ele teve com aquele grupo foi algo que me impactou. Porque eles não queriam ser ensinados por aquele homem que para eles era um pecador. Para eles era alguém que não valia nada, não tinha valor. E aquele homem cheio do Senhor, cheio da palavra de Deus, ele afronta um sistema que tem um pensamento totalmente distorcido daquilo que o Senhor é. Sabe o que eu acho interessante? Que a fé vem pelo crer, né? Sim, vem pelo E crer. alguns têm que enxergar, têm que ver. Eu sou que nem Tomar, preciso estar vendo. Ele não enxergava, Ele não enxergava. mas ele creu que era o Messias, Ele ouviu a voz dele. que era Jesus. E aí você vê que a pessoa é curada. Sabe o que falta hoje? As pessoas estão ficando incrédulas. Sabe por quê? É uma sociedade que está colocando muita informação. E se nós não selecionarmos as informações que nós temos e as coisas que nós fazemos, nós viramos um balde de lixo que absorve só o que não presta. Só porcaria. Você está entendendo? E isso nos rouba da presença de Deus e das coisas que Deus tem para nós. E aí, tá todo mundo, às vezes, apavorado assistindo televisão, um monte de coisa. Eu vou falar pra você, eu quase não tenho assistido notícia. Se eu assistir 10 ou 5 minutos por dia, é o suficiente, sabe por quê? Porque nada pra mim é novidade, sabe por quê? Tudo aqui tá se cumprindo. É só estar alinhado com Deus, dentro da palavra de Deus, que você vai ver, tá chegando os fins dos tempos. Filhos matarão os pais, pais matarão os filhos, tempo de guerra. Não está aqui nas escrituras? Doenças, humores de guerra, filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, nora contra sogra. Você está entendendo? Então a situação é essa. Só que as pessoas querem viver no comodismo. Porque servir a Deus é bênção, mas também tem as provações, tem as dificuldades. Compromisso, tem o compromisso. Tem um compromisso. O que você falou agora, que as pessoas estão na conformidade, eu lembrei, eu estava conversando com o nosso pastor, o pastor lá no litoral, ele falou assim, ele não me recordo sobre o grupo de pessoas, mas ele falou assim, parece essas duas sanguessugas, né? Aquela me dá, quero mais. E falando dessas coisas, eu lembrei da passagem de Jeremias 2:13, né? O Deus falando com o profeta Jeremias, ele falou assim, o meu povo cometeu dois pecados. Eles trocaram a mim o manancial de águas vivas por cisternas rachadas. E isso eu achei muito bacana. Por quê? Porque a cisterna, a finalidade dela é reter água. Só que o Senhor fala que aquela cisterna ela tá rachada, ela não vai reter água. A água que entrar lá, ela vai fluir. E fora que cisterna, a água vai ficando ruim, é água parada. E o manancial é uma água viva, uma água corrente, uma água distante. Só que qual era a função do povo fazer uma cisterna, um manancial? O manancial, você diariamente, para você pegar água, você tinha que ir buscar.
Se eu preciso beber, eu tenho que buscar. Se eu preciso ir lá, eu preciso buscar. Eu tenho que sair da cidade, do meu comodismo, para buscar. Mas a cisterna, ela estava dentro da cidade. Eu estava ali ao meu alcance. Então o povo queria viver no comodismo. E eu achei muito bonito essa a analogia que o Senhor ele usa, porque isso se aplica aos nossos dias. Cristãos que estão acostumados a ir no culto só do dia de domingo e acham que vão viver uma vida santificada até o próximo domingo. Tem cristãos que não oram na sua casa, que não buscam todos os dias, diariamente, ter um encontro com Deus e querem viver algo superficial. E vivem como é que eu posso falar? Vivem se tornando contaminadas através de uma mídia, uma rede social corrupta. Que fala contra a palavra de Deus, que tá tudo certo, não dá nada, vamos fazer tudo errado, não precisa tá dentro da palavra de Deus. Uma coisa que eu posso dizer, tá perdendo a salvação, porque o maior presente que eu acho que nós podemos ter, o maior benefício que um cristão pode ter, ou qualquer ser humano que entrega a sua vida a Jesus, é salvação. Posso te falar algo com propriedade, você pode receber um milagre, e se você não for grato a Deus e continuar aos pés do Senhor, sabe o que vai acontecer? Você pode ir para o inferno. Milagre não vai salvar ninguém. O milagre é uma bênção de Deus do sobrenatural. O milagre é algo sobrenatural, é algo divino de Deus. Mas a salvação é uma busca sem cessar. Você sabe quando que vai acabar a busca da sua salvação? Quando o Senhor recolher. Olha só que bênção, tinha falado, eu falei que era a Adriana do Japão, mas não era a Adriana do Japão, e agora, né, profetizei, tá aí, a Adriana do Japão está Voz conosco, profética. A filha da irmã Cida, que já morou aqui e agora vive no Japão, tá abençoando lá. Missionária lá, né? Missionária lá, pra glória de de Deus. A Nicole, que não pôde vir hoje por algum motivo, mas a semana que vem eu tenho certeza que vai estar aqui. Vai puxar Rian, os dias estão terminando, filho. Jesus quer tudo de volta. Você sabe o que eu tô falando, né? Mas que Deus abençoe a sua vida. Ó, pastor Marcelo Nunes, né? É isso? Da Rua Bolívia, da Bolívia para Cristo. Pastor, Deus abençoe sua vida. Saudade da Rua Bolívia. Estão me corrigindo aqui, porque eu sempre tenho que errar, né? Castelano? Não, é lá perto de Judiapeba. Você vai conhecer, esse pastor é bênção. Glória a Deus. O irmão Gilmar também está conosco nesta noite. É bênção também. Glória a Deus, nós estamos rodeados de pessoas abençoadas. Por que todos são abençoados? Porque todos temem ao Senhor e buscam um processo de santificação. O que é um processo de santificação? Parece tão difícil. Não, é um processo de andar dentro da vontade de Deus. Olha como ficou mais fácil. Santificação parece pesado, né? Aí eu vou falar para você de forma diferente. Tenta ter uma vida conforme Deus quer, à luz da palavra de Deus. Você falou das pessoas que ficam tão presas a mídias, redes sociais, influenciadas por qualquer libertinagem, que eu procurei um dos significados da palavra libertinagem. Libertinagem significa corrupção. E a corrupção, o sinônimo dela é podridão. Né? Então, uma pessoa que ela quer viver de forma libertina, ela vive uma vida podre. Então, não tem como ela viver ao lado do espírito da pureza. Né? Eu fui procurar um pouco mais sobre essa palavra que eu queria depois compartilhar com os amados a semana da qual o Senhor falou comigo. Converso com Deus, eu gostaria de compartilhar isso. É rápido, não vou pegar 15 minutos. Eu espero terminar em 15 minutos. É porque hoje nós temos um vídeo muito abençoado. Abençoado mesmo. De um homem que ficou na presença de Deus. De um homem com Deus pode fazer a diferença. Desculpa, só... Pode falar. E esse homem, como tantos outros que o Misael falou dentro da palavra de Deus, é um homem de Deus do nosso tempo, que nós tivemos o privilégio de conhecer. Não conheci pessoalmente, mas como eu tenho uma idade próxima, não tão grande, eu posso dizer que é da minha época. Eu era criança, mas... criança. Né? Tinha nascido, acabado de nascer, irmão. Pode falar assim. Era uma criança. Fala assim, tinha acabado de nascer. Continuo sendo aos braços do Senhor. Aleluias. Gente, não esquece, manda seu pedido de oração, que nós vamos estar orando aqui, vai pro caderninho de oração. Na UBPC Biritiba Mirim tem um grupo abençoado que às 7 horas da manhã mata a carne e chega lá para orar, orando uns pelos outros, como diz a palavra de Deus. Não oramos só aqui. Aqui é só um pequeno momento
da bênção do Senhor preparou para nós podermos compartilhar com vocês. Mas o processo de oração, o processo de santificação, o processo de vida com Deus são todos os dias. Pode acabar a energia, o Wi-Fi, que nós continuamos conectados com Deus. Orando, irmão. Pastor Marcos da Itália, paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor, Deus abençoe sua vida. Se Deus me permitir, eu sou louco e o Senhor pode me levar até aí, eu vou, viu? Se eu tiver a oportunidade, eu vou. Se meu pastor abençoar e autorizar, eu vou. Aleluia. Glória a Deus. Perdão, é que eu não, me empolgo. tem que se empolgar Eu mesmo. me Na empolgo. presença de Deus tem que se empolgar mesmo. Eu sou filho do dono, se o senhor quiser me mandar pra Itália, eu não vou? Ah, Vai, vou correndo. Vai sim. Vai lá. A esposa fica ou tem que ir? Ah, eu de preferência vou levar uma só Glória carne, a né? Deus, glória a E Deus. ela é assim... Glória a Deus. Não consigo pensar viver sem ela. Comer macarrão, né, irmão? Diminui, Lá tem que comer macarrão. Glória Amém, a Deus. irmão. Antes de dar início, você falou da mídia, eu só queria finalizar, que eu não consigo, irmão. Corre tudo, não finalizar uma linha de Amém. raciocínio. As pessoas, elas andam muito frustradas lendo a palavra de Deus. Elas tomam muito choque, porque elas vêm carregadas com costumes da qual elas não deveriam ter. Não deveriam ter, você falou isso mesmo. Elas assistem tanta coisa dizendo que aquilo é normal, que quando elas começam a ler a palavra de Deus, aquilo para elas parece um horror. E que eles ficam perguntando, que Deus é esse? Na verdade, parece que a palavra de Deus está errada, né? Exatamente, as pessoas têm a ideia de que é a palavra que está errada, a palavra que precisa ser mudada, a palavra tem que se enquadrar aquilo que o sistema deste século ensina. Agora eu te faço uma pergunta. Como um criador, que o Senhor é o criador dos céus e da terra, Glória a Deus. é o nosso criador. Nosso Deus. Aí quando nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador, nós somos adotados por Deus e nós nos colocamos como filhos adotivos e Ele cuida de nós sendo o nosso Pai, como é que Ele pode estar errado? Exatamente. Nunca, né? Nunca. Tem louco pra Deus tudo. perfeito, um Deus Eu vou falar pra perfeito. você, tem louco pra tudo. Eu já ouvi conversa aí que falaram que uma explosão criou o mundo. Eu só vi explosão destruir, querido. Não vi construir nada. Acho que esse homem nunca viu uma dinamite estourando na pedreira ali. Nunca Ou se ele vi. Nunca vi sair em outro mundo dali. Ou vai ter que pegar uma bomba, pôr na mão e falar que cria mais uma mão. E eu acho que vai dar ruim. Vai criar vários pedacinhos de Faz mão. não, querido, faz não. Acredita Amém. na palavra de Deus que é melhor. Amém, glória a Deus. Algo que eu poderia compartilhar com os amados foi na minha semana. Como eu disse, eu preparei uma palavra pro pessoal lá de Salé, nossos irmãos de Salé. É amanhã, né? Amanhã. É, eu sei. Amanhã. E depois, quando você vai ler tudo aquilo que tá preparado, eu falei assim, Deus, como você é maravilhoso, né? Como é que tu usa um cara tão incapaz assim de escrever coisas tão bonitas? Né? São palavras muito lindas e tudo mais. Eu não tenho entendimento, porque quando você lê aquilo ali, você fala, poxa, Senhor, né? De mim mesmo, essas coisas não saem não, porque o que pode sair de um homem assim? Pode falar. Sabe o que me alegra? O senhor usou uma jumenta pra falar pro Pra Balaão, falar, não vai não usar vai esse usar esse jumentinho jumentinho aqui? Olha, perdão. E de repente eu me peguei em frustração, irmão. Em frustração, porque eram palavras muito bonitas, mensagens muito lindas. E no meu ponto de vista, um homem, quando ele leva uma palavra tão abençoada, ele vive uma vida, uma visão assim mais material, mais abençoada, né? A gente tem uma visão assim, pelo menos poucos ou alguns acreditam, na verdade não deveria ser dessa forma, né? Porque se Deus amasse um homem pelo aquilo que ele dá, Deus odiava Paulo, né? Se o amor de Deus fosse medido pelas coisas que as pessoas têm, Deus não gostava de Paulo, na verdade Deus odiava ele. E eu comecei a orar a Deus. Em alguma frustração, comecei a falar assim, Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Né? Faz alguns meses que eu estou sem um serviço, o Senhor viu que eu não estou trabalhando, na verdade recusei muitas propostas muito boas de trabalho, porque o meu objetivo era estar na tua presença. Ano passado, quando o pastor me chamou para dar uma força na obra, eu falei assim, pastor, eu vou porque eu estou muito mal acostumado. Né? Esse negócio de ficar só no banco aí faz o pessoal engordar. Só engordando, né? Só enchendo. E eu engordei mesmo. Minha esposa reparou. E naquele momento eu falei pro Senhor, não, eu vou fazer. Só que quando eu comecei, eu perdi meu emprego.
perdi meu emprego, o relacionamento, que eu tinha um relacionamento muito bom dentro da empresa, de repente se transformou num relacionamento completamente ruim. E eu nunca escondi o fato de ser um cristão. Na verdade, eu testemunhei na minha entrevista de emprego que eu era um cristão. A mulher, quando ela foi conversar comigo, o casal, quando conversou comigo, me perguntaram como é que era. Eu falei, eu sou cristão. E eu sou assim, 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 assim. A mulher me deu uma oportunidade de emprego. Trabalhei muito bem, comecei a ter muita oportunidade. Só que eu tava de banco na igreja praticamente. Falei, pastor, eu vou ficar um tempinho aqui. E ele veio me cobrar porque falou assim, esse tempinho passou-se 2 anos. Eu falei, 2 anos? Eu nem vi. Tava ficando cômodo. Tava ficando incômodo. E comecei a participar com o pastor. Falou, me acompanha que você vai estar comigo. Falei, amém. Só que aí eu perdi o serviço. Aí eu fui procurar outro serviço, fazendo outras coisas. Aí fui fazer a IBRAC, né? Também não consegui porque eu fiquei sem serviço. E depois fui de novo, fiquei doente, não tive condições. Comecei um outro serviço, mas não estava fazendo mais a IBRAC. Eu abri novamente a vaga, eu falei, vou fazer. Quando eu falei que ia fazer, eu estava fazendo um trabalho em outra empresa e queriam me mudar de horário. Só que lá eu estava por terceirizado, só que eles iam me passar registrado, só que por horário da tarde. Eu ia entrar das 2 às 10, eu não ia ter condições de nem ir para a igreja e nem ir para a IBRAC. Falei, não quero ficar de manhã cedo. Aí comecei a fazer um serviço com o de pintura, né? Uns bicos. E lá nesse bico me ligaram novamente falando para mim, vem que a vaga tá para noite, você vai ter, né, um adicional noturno, vai ter os mesmos benefícios, vai ser muito melhor. Um monte de privilégio. Um monte de privilégio. Eu falei assim, não quero, se não for de manhã, Mas não estava quero. cheio de privilégio, por que você não quis? Porque eu falei pra moça, eu estou cursando, né, a teologia e eu não vou abrir mão disso. A mulher simplesmente assim, ó, desligou na minha cara. E eu falei, amém. Mas você não aceitou o maná do mundo, né? Não aceitei. O maná não, o manjado, O manjado do do mundo. mundo. Não Né? aceitei. Manjado do mundo. E nesse processo eu comecei a fazer o serviço de pintura lá. Só um Pode segundo. falar. Como a gente está interagindo, o pastor Marcelo mandou assim: a palavra de Deus confronta, converte e conserva no caminho do Senhor. Amém. Amém, pastor. Amém. Amém mesmo, pastor. Deus abençoe. Essa é a verdade. Ela me confrontou, Todos os dias. me conservou e me manteve no caminho. E eu fazendo um serviço de pintura e tava indo tudo bem, fiz algo que não tava bacana, tive que corrigir, mas através desse pequeno deslize que todo mundo no trabalho vai fazer alguma coisa. Se eu derrubar uma caneta no chão, tá errado, tem que pegar. Aí o rapaz da qual me contratou falou algumas coisas lá da qual não agradou, gritou lá, fez um... E eu falei, amém, baixei a cabeça e simplesmente falou assim, você nem precisa. Aí eu falei, poxa senhor, né? O rapaz tá me dispensando e não era nada, era só pegar um pouco de massa e fazer assim, ó. Aí foi pra mim, foi difícil, mas eu catei e fiquei em paz. E nessa oração, depois que eu fiz toda aquela preparação, fiz um rascunho ali, 3 folhas. 3 folhas, Jesus. Glória. Eu acho muito legal esses esboços, esse rascunho. É importante para que a gente não se perca no meio do caminho na hora de vai pregar. Aí você fala, Senhor, usa-me, Senhor, fala, Nossa, Senhor. Senhor. Aí do rascunho de 5 folhas, 3 folhas, você fala 3 versículos e depois o resto é tudo com o Espírito Santo. Mas é o melhor, viu? É o melhor. É o melhor. É o melhor. E depois de tudo aquilo eu li, né? Vamos falar rápido. Eu li aquilo e falei assim, Senhor, é muito maravilhoso isso. Isso não provém de mim mesmo, de jeito nenhum. E jamais quero que provenha qualquer coisa de mim, porque senão eu sou fulminado, irmão. Subir lá e falar que sou fulminado. De repente comecei a falar com o Senhor. Falei, Senhor, eu preciso de um serviço. Eu preciso de um serviço. Eu preciso, e aquilo foi me deixando chateado. Eu falei, Senhor, olha aqui, tantas coisas, o Senhor tá vendo e tudo mais, as coisas acontecendo. E comecei, aí parece que eu não tava mais falando com o Senhor, parece que eu tava me queixando com o Senhor, né? Passei de um ponto de súplica para queixa naquele momento. E o Senhor, ele começou a ministrar no meu coração, falou assim, você tem uma casa, você não paga aluguel. Você tem um prato onde você come, tem pessoas que não têm. Você tem roupa para vestir, tem pessoas que não têm. Tem 4 pares de tênis. Tinha 3 sociais. Um eu dei, 2, tenho 2 lá e tô procurando dono para mais um. Testemunha essa benção. E tô procurando dono para mais um. Você tem lá.
tem um colchão, um travesseiro, tem uma geladeira, tem as coisas na sua casa. Não te falta comida, você tem conta para pagar? Tem, mas tem tantas outras pessoas que precisavam E a ter. palavra do Senhor fala que a minha graça... Te basta. E você tem algo muito importante, que tem casas que são milionárias, casas que são assim, fora do que da nossa imaginação, surreal, Sim. que não tem esta paz Não que tem nós essa estamos paz. falando nesta noite. Porque Em tempos de guerra, em tempos de perseguição, em tempos de pandemia, eu consigo deitar e repousar. descansar. E as pessoas acham que às vezes a gente é meio doido, né? De ter tanta coisa que acontece na nossa vida. E o pessoal fala, mas você tá tão em paz? Tá tão calmo, né? É claro que a gente procura se manter calmo. Mas às vezes no nosso particular, nosso coração se abala. Minha esposa não sabia disso. Na verdade eu comentei com o Lucas antes, ela tá sabendo agora. Ó, em primeira mão, hein? Ela tá sabendo agora. Porque foi muito rápido, irmão. Foi muito rápido. Eu não queria Sim. estar naquele momento, porque ela também estava um pouco frustrada e eu tive que manter uma posição. Eu falei, não vou Sim, compartilhar porque a frustração dela vai aumentar. E eu comecei a conversar com o Senhor depois de ele ter falado essas coisas comigo. E algo que foi muito bonito, a oração inverteu. Por quê? Porque eu comecei a orar pedindo para Deus um emprego. Só que o nosso Senhor me constrangiu, ele deixou eu tão constrangido com as coisas, de como eu era tão rico e abençoado, que na minha cabeça começou a passar o sofrimento daqueles que estão esquecidos. Eu comecei a lembrar das crianças que se vendem, que prostituem seu próprio corpo por causa de R$1,50. E eu comecei a orar por elas. Eu lembrei das mães que vendem o corpo para poder levar comida para os filhos. Do pai que pelas dificuldades ele destruiu uma família. E eu comecei a orar por ele. Eu comecei a orar para aqueles que não têm o que comer, que todos os dias morrem de fome. E é uma dor terrível passar fome. Eu comecei a orar por aqueles que não têm roupa, por aqueles que não têm o que calçar, por aqueles que não têm o que vestir. Eu comecei a falar pro Senhor, Senhor, me perdoa por ser um homem tão miserável, Senhor. Um homem tão egoísta e mesquinho, porque eu tenho tantas coisas que o Senhor me dá. E tem outros que não tem. Tem outros que não tem. Eu lembrei agora, quando eu fui morar no meu bairro, a minha casa foi, eu acho que a terceira casa, ou se não foi a primeira casa, tem uma laje. E passou um menino perto de mim e falou assim, ô tio, me dá R$10 aí. Eu falei, R$10 por quê, menino? Ele, porque tua casa tem laje, a minha não tem. E eu entendi que na visão dele, eu era rico. E ele não. E eu comecei a compreender que, para muita gente, eu sou rico. Porque tem muitas pessoas, milhares e bilhões de pessoas que não têm o que eu tenho. E eu me queixando com Deus porque eu estava sem um serviço. Me queixando muito com o Senhor porque eu não estava com trabalho. Eu queria me ocupar no serviço. E eu estava, na verdade, naquele momento, me ocupando com a palavra de Deus na oração. E eu estava me queixando porque eu tinha aquele tempo para mim. E o Senhor começou a mostrar para mim as pessoas que necessitavam. Depois daquela oração, irmão, eu me derramei, mas eu chorei tanto porque eu me senti tão egoísta de pedir ao Senhor e eu comecei a falar para os outros. E o Lucas, de repente o Lucas me ligou e falou assim, irmão, tem um serviço aqui, você quer vir aqui ver o negócio do serviço? Amém, eu catei, agradeci a Deus, fui lá, fiz o serviço e naquele dia todo eu fiquei pensando assim, o Senhor ele é bom. Se for para trabalhar, eu trabalho. Se não for para trabalhar, eu não trabalho. Mas quando eu preciso, o Senhor me mostra que Ele está comigo. Né? A gente fica frustrado, fica assim, mas o Senhor é bom. E nesse papo, que o tema hoje é Papo com Deus, foi este papo dessa semana. Foi um dos papos que eu me derramei na presença de Deus. E o Senhor me mostrou, naquele momento, como eu estava fazendo uma oração tão errada. Porque eu estava olhando somente para mim, pedindo mais e mais e mais. E esqueci de olhar para as pessoas à minha volta e falar, Senhor, acrescenta a tua presença, acrescenta o teu amor. Acrescenta, Senhor Pai, na vida deles um prato para que eles possam comer. Acrescenta, Senhor, na vida deles, Senhor, um cobertor para que eles possam abrigar do frio, Senhor. Acrescenta na vida deles água potável para que eles possam beber. Acrescenta, Senhor, saneamento básico, Senhor.
Acrescenta na vida deles. E tem muitas pessoas que estão esquecendo. E estamos vivendo um evangelho de olhar para nós e pedir para Deus, orar. E às vezes a gente fala assim, a gente não recebe porque não ora como convém, começa a orar melhor para nós mesmos e esquecemos de orar pelas pessoas dentro do nosso ministério, da nossa vizinhança, pelas pessoas no mundo. Amém, irmão? Amém. O pastor Marcelo, ele mandou aqui para nós 2 Timóteo 3,12. Lê aqui para nós, Misael. A iluminação não me ajuda muito aqui para ler. 3,12? Isso, por favor. Certo. 3,12 diz assim: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém. Então, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Só que o Senhor que tem que me sustentar. Amém. Acaba, Amém. chega. Acaba. Cheguei, Agora é cheguei, hora de cheguei. orar. Vamos Glória a orar. Deus. Parei. Quantos anos você tem, Misael? Tô com 26 agora. Meu Deus, tanto 26 testemunho. Glória a Deus pela sua 26 vida, agora. filho. Tá cirzido esse lombo, hein? Tá, tô ficando devagar já, irmão. Qualquer coisa já. A perna não cicatriza mais, não, irmão. Se machuca, não cicatriza mais, não. O negócio tá ficando feio. Gostava de quando era Amém. menino, podia quebrar o osso e ele voltava no lugar. Amém. Glória a Deus. Nós vamos começar a orar neste momento, tá? Um fundinho de violão nesta noite. Mostra a Letícia ali um pouquinho. Oi? Pastora? A nossa Glória a pastora Deus. Rosana também, ó, chegou. Glória Mulher a Deus. De fogo, mulher de fogo. Tava longe, hein? Tava lá em Tava, Salé tava, fazendo tava. a obra de Deus, glorificando, Já- ensinando a palavra de Deus Com para que o Senhor excelência. seja glorificado junto do nosso pastor Eduardo. Creio que a Vitória também está ajudando nessa empreita ali, que Salesópolis também será para Cristo. Em nome Nós de não Jesus. temos dúvida. Eu não tenho dúvida. Não tem, não. Amém? E após orarmos e abençoarmos, continua. Nós vamos colocar um pouco, vai ser um vídeo rapidinho, de um homem que se deixou ser usado por Deus, como o nosso tema. Um homem com Deus pode fazer a diferença. Então nós vamos estar orando neste momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra fala em Filipenses 4:6, tudo leva em súplicas de oração, ó Pai. Tudo nós levamos em conhecimento do Senhor, ó Pai. Muitas pessoas aqui, Senhor, estaremos dizendo o nome, não conhecemos, mas o Senhor conhece a todos, ó Pai. O Senhor está em todos os lugares, então que o Senhor entre com a providência. Cada um tem uma dificuldade, uma situação, ó Pai. Mas eu sei o Deus que eu estou clamando e o poder do nome de Jesus. O Senhor gosta das causas impossíveis. O que é fácil e normal e natural é para o ser humano. Mas o Senhor é algo divino, é o sobrenatural, é o que nós falamos de milagre que o homem não consegue resolver, ó Deus. Então, Senhor, abençoa a vida, ó Pai, do Gilmar que pede oração, Senhor. Ele acabou caindo. O Vanderlei, o Luiz Henrique Família, Adriana Medeiros, Senhor, Márcia Andrade, Angélica e Família, Jesuíno e Família, Amélia, Regina, Mateus e Felipe, Senhor. Oh, aleluias. Anailda, Odete, Irani, o meu cunhado Ricardo e Silvana, Beto e Nara também, meus cunhados, Senhor. Abençoa a vida deles. Wilson e família, Senhor. Raquel e família, Michel e família, Tiago e Érica, Cate e família, Bianca, Omar, Paulo e Cleusa. Glória a Deus, aleluias. Amém, Senhor. Abençoa, Senhor Pai amado, Deus, a vida do Vinícius, Senhor, do Tiago, Senhor Pai amado. Vai de encontro com a vida do Wilson, Adenilson, Senhor, Patrícia, Senhor, Dourado, Senhor. João, a irmã, Senhor, Cida, Pai. Deus querido, abençoa, Senhor, a vida destes amados, Senhor, Pai. A vida desses que pedem a Ti, Senhor, Pai, porque eles acreditam no Teu poder, Senhor, Pai, no poder de curar, Senhor, poder de transformar, Pai amado. Senhor, vai de encontro com a vida, Senhor, a família de cada um, Senhor, Pai. Não sei quais são as frustrações do coração de cada um, mas o Senhor conhece, Pai, aquilo que eles necessitam e precisam, Senhor, Pai. Ajuda os Teus filhos, Senhor, Pai, a caminhar na Tua palavra, Senhor, Pai. A viver, Senhor, de conformidade com aquilo que o Senhor quer e deseja, Senhor, Pai. Chama os Teus filhos para um renascimento, Senhor, Pai, para uma mudança de vida, Senhor, Pai, para um encontro e uma dedicação verdadeira, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, Pai, com a Tua igreja. Pai amado, Deus querido, Senhor, liberta, Senhor, aqueles que estão presos, Senhor, Pai, por correntes pelo inimigo, Senhor, Pai. Ajude, Senhor, a levantar uma nação, Senhor, que clama e pede a Ti, Senhor, Pai, por libertação, Senhor, Pai, por discernimento,
Senhor. Ó, Pai, ajuda, Senhor, Pai, a tua igreja, Senhor, Pai. Ó, Senhor, Espírito Santo, capacita-nos, Senhor, Pai, a nunca, Senhor, nos desfalecer, a cansar, Senhor, Pai, mas a permanecer fortes, Senhor, fiéis na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Estamos chegando ao final. Meu cunhado, né, ele sempre chega um pouquinho atrás. Quando eu cheguei aqui, Ele você está é porque fala que o Senhor habita nos louvores, né? Amém. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Continue louvando ao Senhor, continue orando. Eu vou pedir um pouquinho do seu tempo antes de você começar a louvar e continuar orando, porque aqui a gente é que nem carro-álcool, é só para pegar assim e aquecer. O restante é você na madrugada da noite. Eu vou pedir para você, continua curtindo, compartilha, segue lá nas redes sociais. Aqui nós não estamos para falar do homem nem para julgar, nós estamos para falar do amor de Deus. Eu quero dizer que Jesus te ama. O Senhor está de braços abertos para todos aqueles que querem conhecer o amor de Deus, que querem conhecer uma paz onde no mundo está em guerra, onde o mundo fala sobre crise e nós falamos sobre Cristo, onde a tristeza ela tem que bater em retirada, em nome de Jesus. Amém? Então neste momento eu vou estar abençoando, não vai encerrar, hoje vai ser de forma diferente, e aí vai entrar um vídeo. Assista até o final, veja se você se colocar na presença de Deus. Se você for um homem ou uma mulher de Deus, você pode fazer uma revolução, uma mudança através da presença de Deus em uma nação. O nosso pastor Eduardo também está conosco nesta noite. Pastor, obrigado pela confiança, obrigado pelo Senhor nos abençoar, nos ensinar. Muita coisa que nós trazemos aqui para vocês é o nosso pastor que tem todos os dias nos ensinado, nos ministrado, ensinando a palavra, em estudos, no culto. Eu sou muito grato pela vida do meu pastor e pela família UPPC Biritiba Mirim. Quebrando a sapatinha, né, irmão? Não, isso aí nem precisa contar, senão o povo fica assustado. O bom é quando vem o bálsamo depois, né? Porque todo machucado tem que passar o bálsamo, e o bálsamo vem do Senhor. Mas tudo é para crescimento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, hoje o dia 4 de março, Senhor, de 2022, ó Pai, que nós podemos falar um pouquinho da Tua palavra, do Teu amor, do Teu carinho, do Teu poder, porque toda a honra, toda a glória e toda a adoração é dada ao Senhor, ó Pai, e todos que ouviram recebam a Tua paz, Senhor, que excede todo o entendimento, Senhor, que vai guardar o nosso coração e a nossa mente, que em tempo de guerra, Senhor, nós vivemos a paz de Cristo, Senhor, a paz de Cristo. Nós nos despedimos de você e assista um pouquinho da vida de um homem que permaneceu na presença de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. O chamado de Deus que dividiu a história do evangelismo no Brasil. Um homem cheio do poder do Espírito Santo e um carisma inigualável. Até seus adversários admiravam sua coragem e autoridade espiritual. Um homem à frente de seu tempo, seguido por milhões de pessoas. Referência de fé, cujas palavras eram acompanhadas de prodígios e milagres. Missionário Manuel de Melo. No dia 3 de março de 1956, realizou-se num salão alugado no bairro de Pirituba, em São Paulo, o primeiro culto oficial do Movimento do Caminho, Igreja de Jesus Betel, liderado pelo missionário Manuel de Melo, com o apoio dos pastores Alfredo Rachid Góes, Arthur de Melo e outros obreiros consagrados. Era o início de uma grande marcha de avivamento
revelada ao homem de Deus no início do ano de 1955, e que já ocupava espaço nas tradicionais rádios Piratininga e Tupi de São Paulo, com grande repercussão e que se desdobraria no decorrer desse ano nas tendas de lona erguidas na Vila Carrão e em muitas outras regiões da capital bandeirante e do interior paulista, congregando verdadeiras multidões sedentas do Evangelho de Jesus Cristo, que eram curadas, libertas, abençoadas e salvas pela pregação da palavra e pela oração da fé. A notícia do que estava acontecendo em São Paulo rapidamente espalhou-se pelo Brasil, e logo dezenas de líderes cristãos foram se unindo ao jovem missionário, dispostos a caminharem sob a mesma bandeira e na mesma direção. Esses homens, líderes em seus estados, de denominações independentes, uniram-se à igreja em São Paulo, formando uma nova denominação, a Igreja Evangélica Pentecostal, que tinha como slogan o seu lema: o Brasil para Cristo, incorporada a seu nome a partir do dia 24 de agosto de 1974. Nos primeiros anos, a igreja foi terrivelmente perseguida. Seus opositores eram inescrupulosos e não mediam esforços para tentar detê-la. Tendas eram queimadas, templos depredados, pregadores caluniados, pastores eram presos. O próprio missionário Manuel de Melo foi preso 27 vezes, acusado injustamente, pagando o preço pela maneira poderosa como era usado por Deus. Mas a cada investida contra a igreja, mais ela se fortalecia e crescia. Foi a primeira igreja evangélica pentecostal de expressão nacional genuinamente brasileira, fundada por brasileiros. Foi a primeira igreja no Brasil a usar o rádio e a TV como canais de evangelização em rede nacional. Foi a primeira igreja a ocupar cinemas, teatros e estádios de futebol para cultuar a Deus no Brasil. Construiu o maior templo evangélico do mundo em sua época, inaugurado em julho de 1977 para 10 mil pessoas sentadas no bairro da Pompeia, em São Paulo, reconhecido então como o maior vão livre da América Latina. A Igreja ao Brasil para Cristo organizou, além do seu trabalho religioso, uma importante malha de serviços sociais, composta de casas de recuperação de dependentes químicos, creches, orfanatos, salas de alfabetização e obras assistenciais. Hoje está espalhada em todo o território nacional, através das suas convenções e do Conselho Nacional, e no exterior através da Missão Desafio. No Brasil são milhares de templos e centenas de milhares de membros. Em maio de 1990, aos 60 anos, faleceu subitamente o missionário Manuel de Melo, deixando uma lacuna jamais preenchida e um legado valiosíssimo. Foi sucedido na presidência nacional da igreja pelo pastor Olavo Nunes, Ivan Nunes, Orlando Silva, Roberto de Lucena e Luiz Bergamin, atual presidente do Conselho Nacional das Igrejas do Brasil para Cristo. A igreja continua sua trajetória de fé e chega aos 61 anos como uma das mais estratégicas denominações evangélicas desse país, fiel ao seu propósito de ganhar o Brasil para Cristo. Um homem com Deus pode fazer a diferença.